Muito boa tarde, Santa Catarina, pontualmente 12h30 e está no ar a versão SC do Jogo Aberto ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Afinal de contas, a partir de agora, o assunto por aqui é apenas um só, o nosso futebol, o futebol Barriga Verde. Seja muito bem-vindo, então, à Casa do Futebol de Santa Catarina. E a gente vai ter, começando para os catarinenses amanhã, a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nos jogos? Por exemplo, amanhã, às 6h30, teremos lá no Estádio do Café o Londrina recebendo o Joinville. Aí no sábado, um pouquinho mais tarde, teremos o Criciúma recebendo o CRB no Majestoso. E aí, no domingo, isso mesmo, domingo, 6h30, Estádio Castelão, Fortaleza, Ceará e Avaí. E a gente começa trazendo informações do Joinville. O Jael era dúvida para o jogo de amanhã, porém, segundo o técnico Lisca, numa entrevista que ele deu, o atleta não preocupa e deve sim ir para a partida. O Jack ainda não está definido para a partida contra o Londrina. São pelo menos 3 jogadores no DM e o técnico Lisca ainda não conseguiu encontrar uma solução para algumas ausências. A tentativa é de manter a base que vem atuando no Joinville. Já no lado direito, com a volta de Reginaldo, são 2 opções e Everton Silva está ameaçado. Na frente, Jael é a esperança para furar a zaga do Londrina, que é a menos vazada da Série B. A certeza mesmo é a necessidade que o Jack tem de vencer. O Joinville está a 5 pontos da primeira equipe fora do Z4. E definitivamente já passou da hora da reação entrar em campo nessa Série B. Muito bem, olha só, vamos falar também mais um pouquinho do Londrina, o adversário. Boa tarde para você, Polivalente, que tem o Keirson, o Londrina, o Tubarão, lá da cidade do Paraná. Tem um detalhe, são 7 gols marcados já, 22 jogos sem sofrer lesão. É um jogador para ficar atento, que o Joinville, certamente, junto com o técnico Lisca, tem que montar um esquema para parar o cara. Começa a viver um bom momento, o Keirson. Que bom, e né? vive não tenha dúvida. Retornando ao futebol, que nós sonhamos em ver o Keirson até vestindo a camisa de seleção brasileira no momento, pelo grande futebol que chegou a apresentar no início da sua carreira. Agora o que acontece? O Londrina é um time que tem que ser respeitado, não só pelo Keirson. Tem a defesa menos vazada da competição, dentro de casa é um time dificilmente batido, tem uma transição muito boa, como você tem afirmado há muito tempo, e tem um técnico há muito tempo no Londrina, conhece, o Tecate conhece muito o time do Londrina e é um time que joga com muita facilidade. Talvez o jogo mais difícil para os catarinenses venha a ser esse, né? Justamente o Londrina, e assim, jogando em casa contra o Joinville. E todo mundo, dos catarinenses, como a gente mostrou ali, vai pegar a rapaziada que tá lá em cima. O Londrina é o 6º colocado. Você tem 2 de G4, o Ceará, que embora não viva um grande momento, há 5 jogos não sabe o que é vitória, são 4 empates e 1 derrota nesses últimos 5 jogos. Você tem o Criciúma recebendo um CRB, que é outro time muito difícil, encardido para enfrentar o CRB. Segundo melhor ataque da Série B do Brasileirão é do CRB. Então você tem a melhor defesa, que o Joinville vai enfrentar com Londrina, o segundo melhor ataque que o Criciúma enfrenta, e um Ceará que não vive um grande momento, mas vai lotar o Castelão jogando dentro de casa e sabendo que esse jogo é muito importante. O Ceará quer retomar o momento de vitória. Por quê? Você vê que o Ceará tem uma gordura, tanto é que há 5 jogos não sabe o que é vitória, exatamente, e mesmo assim se mantém no G4. Exatamente. O que é importante num campeonato de regularidade, você conseguir dar uma boa arrancada, porque obviamente você vai sofrer altos e baixos. O Vasco tá nessa, tá no baixo, tá na parte baixa. Qual é o grande temor do Ceará? É reviver o que aconteceu com o Ceará no passado. O Ceará tinha o G4, chegava a ser o primeiro colocado, já se falava em Série A com muita força para o Vozão, e aí o que aconteceu? O Ceará na parada para a Copa do Mundo, na volta, o Ceará perdeu totalmente a condição do G4 e acabou não classificando. E agora foi a parada da Olimpíada, que o Ceará está temendo muito nessa situação. Há 5 rodadas não sabe o que é vitória. Agora, Claudiani, focando novamente no Joinville, eu acho que é uma estrada muito longa ainda para o Jack sair do Z4. E uma estrada que não é impossível, mas é uma estrada árdua, dura, cheia de buraco, lama e tudo mais. O torcedor já demonstrou que tem confiança nessa possibilidade, né? Agora, o grande problema do Joinville é o seguinte: o Joinville, o dever de casa do Joinville não está sendo feito. Embora o Joinville tenha conseguido bons resultados fora de casa. O que seria nesse momento, não se acreditaria que isso poderia acontecer, mas tem acontecido. Tomara que consiga surpreender
a equipe do Londrina. O Joinville tem jogado bem, isso é importante. O Joinville não tem jogado mal. Jogou bem contra o Criciúma, foi lá em Criciúma e venceu. Jogou bem contra o Bahia e empatou em 1-1. Então tem a condição de, jogando bem, o resultado acaba lhe favorecendo. Então o Joinville tem sim condição de fugir do G4, o Joinville tem condição de ver o melhor momento dentro do campeonato. Falar agora do Criciúma, porque o Majestoso certamente amanhã vai receber um baita público, tem promoção de ingresso. Você sabe, né? Criciúma precisa muito da vitória para voltar a colar lá na parte de cima. O empate contra o Goiás no Serra Dourada fez com que o Tigre mantivesse a 9ª posição. Agora, a briga é com quem tá lá no G4. O CRB, terceiro colocado, é o adversário da vez. E quando o CRB é uma briga muito grande, né? O adversário está na nossa frente, a gente precisa estar mais próximo do G4, é um concorrente direto, então dentro da nossa casa nós não podemos mais admitir esse tipo de erro. Perder pontos em casa hoje para nós é um desastre, né? E para não ter desastre, hora de voltar a jogar bem dentro de casa. O Heriberto Wilson é o palco da partida, amanhã às 9 da noite. E tem promoção de ingresso. Quem é sócio pode levar um acompanhante de graça, só precisa doar 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser revertido para a APAI. Então amanhã, junto com a torcida, o Tigre pode dar o primeiro passo na retomada do caminho do G4. Olha, tem muita coisa pela frente ainda, né? Acho que é jogo a jogo, a gente tem que começar a pensar nisso. Primeiro, a próxima partida. De repente você começa a vencer, encostar e aparecer a chance realmente de entrar no G4, aí sim as coisas mudam. Não adianta você querer vencer 3 partidas sem ganhar a primeira. Já já o Cláudio Miranda comenta sobre esse jogo, porque agora vamos de Avaí. Quando eu falo para um torcedor havaiano assim, quem é o cara do Leão que com dor mesmo assim ainda tem muita vontade de jogar? Diz aí pra mim, Mu, quem é o cara? O M10, né? Ele já disse aqui. É o M10, né? É o M10. É ele mesmo, o Marquinhos Santos. Pode procurar, procura bem. Não vai adiantar. Você não vai achar o Marquinhos Santos nesse bolo de jogadores. Isso porque ele não treinou nessa quinta-feira e os culpados são os tendões dele. Tudo é reflexo de ter jogado, mais ou menos uns 3 meses, em cima da lesão do joelho direito, E por sobrecarregando o tendão, segurando a outra perna, ele começou a reclamar. Desde a volta do Marquinhos contra o Bahia tem sido assim. Se o jogo é na ressacada, ele joga. Quando é fora, ele não vai. Mas dessa vez, contra o Ceará, pode ser diferente. Apesar de não estar 100%, o Marquinhos sabe da importância que tem para o time. Não só dentro de campo, criando jogadas, mas também no lado psicológico. Além disso, a distância para o próximo jogo, que será contra o Criciúma, somente no outro fim de semana, no dia 10, também conta a favor da participação do meia na partida diante do Ceará. A vontade minha é 10, mas como eu te falei, hoje eu tô com um pouco de dor no tendão, mas acredito que 7, eu devo aí sim, vou conversar com o Claudinei, jogar de titular ou não, isso aí vai ser outra coisa, até porque a gente tem que ver o desgaste da viagem e a situação, como eu falei, a minha recuperação é um pouco mais demorada do que os outros, Aquela história que a gente trouxe aqui no início da semana, se confirma a história do tendão dele. A ideia do Marquinhos é viajar junto com a delegação pro Ceará. Agora tem um detalhe, se viajar tem que jogar. Você não imagina o Marquinhos indo até Fortaleza para ficar no banco assistindo o jogo Avaí e Ceará. Se viajar, tem que jogar. Até porque a bola parada do Marquinhos é algo excepcional. Sim. Você não encontra na Série B, talvez encontre um ou outro jogador com a mesma qualidade na bola parada que tem o Marquinhos. Ele demonstrou isso no último jogo, quando colocou a bola na trave, quando exigiu do goleiro uma excelente defesa e principalmente a possibilidade de lançamento do Marquinhos. Mas se Marquinhos viajar, tem que jogar. Se confirmar, vou viajar, então joga. Vou ir jogar e vamos pra luta. Logicamente, o jogo com o Criciúma é muito importante, depois de dentro de casa. Até porque na situação, na batida que está o Criciúma, de reformulação do time, campeonato em andamento, Avaí e Criciúma, daqui a pouco vão estar disputando posição. O Avaí está numa crescente, e o Criciúma não. O Criciúma está na descendente. Daqui a pouco, Avaí e Criciúma vão estar disputando posição no campeonato. Então, esse jogo é muito importante. Veja o seguinte, se Marquinhos viajar, tem que jogar. E quem não marca um bom tempo no Ceará é o Rafael Costa. São 60 dias de jejum, exatamente hoje, fazendo 60 dias. O Ceará, como você disse, 5 jogos sem vencer, mas mesmo assim tem aquela gordura e a força do Castelão. Aí tem um detalhe. Tá nessa seca aí o Rafael Costa, numa seca maior, tá o William do Avaí. E os dois se encontram no Castelão. Tomara que o William volte a marcar e continue a seca pro Rafael Costa.
Com relação ao Criciúma, essa descendente do Criciúma não me agrada. Essa reformulação do time com o campeonato em andamento não me agrada. Tem obrigação de vencer o CRB. Se não vencer, vai entrar naquela batida. Vai disputar posição com o Avaí dentro do campeonato. Pois é, porque perdeu muito jogador, né? Eu acho que é o que tá pagando nesse momento é isso. É complicadíssima a situação do Criciúma no campeonato. Se não vencer, o CRB, que é uma fortíssima equipe, aliás, o Criciúma vem de 2 derrotas em casa. Não é só perder ponto, é ser derrotado. Perdeu o Paysandu, que o Paysandu novamente entrou numa descendente e perdeu o último compromisso. Foi terrível dentro de casa perder para o Joinville. Agora, não me faça uma burrada de demitir Roberto Cavalo, o cara que montou o grupo não tem nada a ver e com mostrou isso, né? qualidade. Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. A grande culpa é da diretoria. O desmanche do time aconteceu. Então, o desmanche do time quer dizer o seguinte: a diretoria já deu o seu recado. Olha, nosso trabalho de manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Falou isso há algum tempo, lembra do Alfarra? Pois é. Muito bem, olha só, vamos para uma rápida parada. Depois do intervalo a gente vai falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos somente um catarinense em campo nesse fim de semana. E também vamos ao vivo até Lages, sem um convidado especial por lá. Mas você não sai daí que o Jogo Aberto EC volta já já. Se na Sul-Americana uma derrota por 1 gol de diferença já servia, no Brasileiro o Figueira nem pode pensar em perder esse jogo. Meio-dia e 43 minutos, voltamos com o Jogo Aberto. Vai ser muita emoção pra você nesse fim de semana. Futebol, olha o que vai ter de jogo, meu irmão. Por exemplo, segunda divisão. Vamos ter a 8ª rodada da segundona. É a Série B do estadual. Teremos Barra e Porto, Ercílio Luz e Marcílio Dias, Jaraguá e Almirante Barroso. Teremos também Atlético, Tubarão e Juventus. Além disso, Operário de Mafra e Concórdia. Polivalente, destaque dessa segundona. Nós temos um grande jogo, Ercílio Luz e Marcílio Dias, porque os dois estão brigando justamente para viver nessa segunda divisão e alcançar lá a briga do topo. A briga que está muito interessante com o Barroso, com o Atlético Tubarão lá em cima. São equipes que estão brigando e na sequência Operário de Mafra. Se espera um grande jogo. Esse Barra e Porto é outro jogo muito interessante para ser acompanhado. Falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos o jogo da 18ª rodada. Não, você não é o McFly, não pegou a máquina do tempo, não voltou atrás. Não, realmente, teremos um jogo atrasado, 18ª rodada da Série A, 4 da tarde, Figueirense e Fluminense, ou Fluminense e Figueirense. O jogo que vai acontecer lá na Casa do América, né, Clorioni? Lá no Edson Passos, que hoje é a casa do Fluminense. Tem mandado os jogos em casa, um jogo importantíssimo, interessante para o Figueirense. Uma vitória do Figueirense seria muito bom. Por quê? Porque aí o Figueirense começaria a ver uma outra situação no campeonato. Estaria fora do Z4, fora do rebaixamento. Vai ser difícil, não conta com o Erle, tomou o 3º cartão amarelo, não conta com o Ferrugem, também tomou o 3º cartão amarelo. Para o Figueirense é um jogo complicadíssimo, mas estamos acreditando que o Figueirense possa trazer um bom resultado. Furacão que treinou essa manhã no Ninho do Urubu e tem a chance de dar o salto do Furacão, ou quem sabe um Furacão em escala máxima. A eliminação na Copa Sul-Americana ainda dói, mas não há tempo para ficar lamentando. Amanhã o Figueirense enfrenta outro time carioca, o Fluminense, e dessa vez será pelo Campeonato Brasileiro. Se na Sul-Americana uma derrota por 1 gol de diferença já servia, no Brasileiro o Figueira nem pode pensar em perder esse jogo. Como essa partida é atrasada lá do primeiro turno ainda, o Alvinegro pode dar um salto na tabela caso conquiste os 3 pontos. De 18º dentro da zona de rebaixamento, o Figueira pode pular para a 13ª posição. Para esse jogo, o técnico Tuca Guimarães não terá o zagueiro Welley e o volante Ferrugem, que cumprem suspensão. Por outro lado, o atacante Lins e o volante Eli Carlos, que foram poupados contra o Flamengo, devem voltar ao time titular. Muito bem, no Fluminense a dúvida é o Marquinhos, aquele mesmo que passou pelo Figueira, está na segunda passagem dele pelo Flu, mais de 160 jogos, uma boa passagem também pela Roma da Itália. Polivalente. Eu acho que esse ingrediente de chegar até a 13ª posição, até porque não tem rodada, né? 18ª, ou que possa interferir numa possibilidade de 13ª posição, o Figueirense tem um combustível e tanto para incendiar o vestiário e comer bola. Mesmo com o desfalque, mesmo com o Nirley na zaga, vai ser o zagueiro, já que o Marquinhos... Te agrada o Nirley? Não, não me agrada o Nirley. Na verdade é porque não tem outra opção. Não, e assim, das vezes que entrou, o Nirley não correspondeu. Assim, ó, e não tem outra opção. Ele só tá entrando porque não tem opção. Você não tem o Marquinhos, tá contundido, você não vai ter o Erle, que vai cumprir suspensão automática, então por tudo isso, a falta de opção obriga Nirley a sair jogando. Vamos ver quem vai pro lugar de Ferrugem.
Vamos dar uma olhadinha agora na Chapecoense, que não joga esse fim de semana. A Chape que vai voltar a jogar, porém, esse jogo da Chape, aí é só na próxima quarta-feira contra o Santinha. Abre aspas para o médico da Chape, que é o doutor Carlos Henrique Mendonça. Ele falou o seguinte, ó. Doutor Carlos Henrique Mendonça sobre o Johan, viu, Claudinei, que acabou se machucando na última partida contra o Cuiabá. Ele teve uma luxação, vamos lá, acromioclavicular, que é um deslocamento da clavícula, bem importante. A clavícula deslocou para trás e precisa ser reduzida cirurgicamente. O período de imobilização do ombro é de 6 semanas. Após esse período, ele vai ser encaminhado para reabilitação fisioterápica. Aí precisamos reavaliar o atleta para poder liberar para as atividades. Isso vai depender da evolução clínica que o próprio Johan terá, fecha aspas, doutor Carlos Henrique Mendonça, que desfalque para a Chape. Muito importante e muito interessante, até porque é um belíssimo jogador, um dos principais jogadores chapecoenses. Eu adoro o futebol do Johan. Agora sim, vamos ao vivo até a cidade de Lages. Lá na nossa sucursal está ele, Juan Todescati, recebendo o Vaguinho Dias. Juan, havia expectativa de que o Inter de Lages pudesse dar uma mão para um time na segundona. Vai acontecer? Não vai acontecer. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a quem acompanha o Jogo Aberto Santa Catarina. O Vaguinho Dias que vai dar essa resposta. A gente adiantou essa informação durante a semana, que havia essa possibilidade do Inter de Lages migrar para a Mafra e seguir na segunda divisão do Catarinense, no lugar do Operário de Mafra. Os jogadores que estavam aqui, inclusive o técnico Vaguinho, também faria parte dessa comitiva até Mafra. O que aconteceu, Vaguinho? Deu certo, não deu certo e por quê? Boa tarde a todos, boa tarde Claudemir, Gustavo. Infelizmente não deu certo. O presidente Christopher Nunes, uma pessoa muito arrojada, inteligente e principalmente ambiciosa. A situação em que ele queria, que nós queríamos, era a continuidade do trabalho, pois todos iriam migrar e todos poderiam dar uma continuidade de trabalho para o ano que vem vir forte no Catarinense. Mas situações financeiras, principalmente pelo lado de Mafra, fez com que a parceria não desse certo e isso todos nós aqui ficamos muito tristes. E agora para a sequência, até o final do ano, até chegar o Catarinense, como ficam os jogadores, como fica a comissão técnica até o fim do ano, porque a programação do Inter volta apenas em dezembro, né? Essa era a preocupação do presidente. Agora os jogadores ainda conseguiram alguns seriedade. E nós da comissão técnica não temos como trabalhar e aonde trabalhar. Existe por ambas as partes, tanto minha quanto do presidente, que continue para o Catarinense. Mas o início do trabalho só pode ser em dezembro. Então, setembro, outubro e novembro ficar parado, nós somos profissionais, vamos aguardar, vamos ver se de repente acontece alguma outra proposta ou não, mas de antemão, aos torcedores, a vocês, eu adianto que existe uma grande possibilidade de uma continuidade para o Catarinense. Tá certo, obrigado pela presença, Vaguinho, e boa sorte para você e para os jogadores do Inter de Lages, tá certo? Um abraço a todos. Valeu, Gustavo, um grande abraço a todos. Infelizmente o Inter de Lages encerra realmente 2016 a participação na Série D e agora, infelizmente, não vai poder dar sequência nesse trabalho na segunda divisão do Catarinense, quem sabe para o ano que vem. Um abraço, Gustavo. Valeu, grande abraço para você, Roto Descarte. Muito obrigado ao Vaguinho Dias pela disponibilidade de nos atender. E claro, agora seguiremos aí acompanhando o Inter de Lages, os preparativos para a temporada 2017. Rápida parada depois do intervalo. Um catarinense que viu a história acontecer ao vivo no Rio de Janeiro nas belíssimas Olimpíadas da Rio 2016. Então hoje a gente veio até a casa dele, Matheus Galina, florianopolitano, apaixonado por esportes. Desde que saiu já o resultado que as Olimpíadas saíram no Brasil, eu já sabia que eu iria. Tem muito mais importância do que a própria Copa do Mundo. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, baita história das Olimpíadas. Boa tarde, Luquinha. Olá, muito boa tarde, Gustavo, amigos do Jogo Aberto SC. Então hoje a gente veio até a casa dele, Matheus Galina, florianopolitano, apaixonado por esportes. E hoje ele está em casa, mas por bastante tempo aí, durante as Olimpíadas, o Rio foi sua casa, né? O que ficou aí de emoção, de sentimento, a grande marca das Olimpíadas para você? Cara, foi um sentimento indescritível mesmo, porque eu sou, como falasse, eu sou um cara viciado em esportes. Não só em futebol, né, como essa monocultura que existe no Brasil. Eu também sou viciado no Figueirense, mas em esporte de forma geral. Eu sou aquele cara que acorda cedo no sábado para ver Mundial de Canoagem, esse tipo de coisa. Então, no meu país, ver esse tipo de competição, ver os melhores do mundo competindo na tua frente,
uma forma mais acessível para mim, foi uma coisa inacreditável, assim, um sentimento de patriotismo. E qual que foi o planejamento? Quanto tempo antes você ficou pensando aí para poder dar tudo certo, conseguir assistir muitos ouros brasileiros aí? Então, desde que saiu já o resultado que as Olimpíadas saíram no Brasil, eu já sabia que eu iria. Isso aí já era fato, eu dei muito mais importância do que a própria Copa do Mundo. Todo mundo aqui em casa fez conta, eu, minhas irmãs, o namorado da minha irmã, a minha namorada, todo mundo fizemos contas e fomos tentando esse sorteio, né? Porque eram várias fases de sorteio e com isso fomos conseguindo os ingressos e quando a gente não conseguia aqui no próximo a gente tentava de novo e fomos tentando encaixar, sempre tentando pegar o ingresso mais barato. Se a gente não conseguia o mais barato, depois a gente tentava futuramente mais barato e vendia o mais caro para conseguir encaixar todo mundo e todo mundo conseguia também nos jogos, né? Porque a gente estava num pessoal de até algum número razoável. E de fato você estava comentando, né? Conseguiu assistir muitos ouros brasileiros aí. Foi. Quais foram? Então, a maioria das medalhas brasileiras eu consegui, não foram todas, até porque bati horário algumas, né? E principalmente o vôlei, sem ser o de praia, que é muito difícil conseguir ingresso, eu acabei não conseguindo ir na final. Mas os ouros brasileiros eu fui em quase todos, assim, eu fui no Robson Conceição, fui nas Minas da Vela, na Martins da Carrena, fui no vôlei de praia, fui, agora pensando, o Thiago Braz, eu consegui ver que não era uma realidade, eu já tinha conseguido comprar apostando, não no ouro dele, né, mas uma medalha que podia dele, do Augusto Dutra, acabou surgindo o ouro. Do Robson Conceição, do boxe. Então foram alguns ouros que consegui, o que eu perdi foram o futebol, que eu não, nesse caso eu não dei tanta importância, vi, assisti, torci, claro, né? Mas não foi o principal. Tá certo. Perguntar então um pouco pra Larissa agora, como é que foi pra você, o que você conseguiu acompanhar aí junto com o namorado e trouxe inclusive presentes aí, souvenirs, né? Ai, foi muito legal. Esse é o Vinícius, o mascote das Olimpíadas. Eu consegui também ver algumas medalhas, eu consegui ver no judô principalmente. E eu tive muita sorte porque o Matheus entende muito de esporte. E a convivência, assim, das pessoas lá. E depois estava garantido o ingresso, sentado lá, questão da torcida brasileira, né? Muita gente criticou, muita gente também gostou. Qual que é a sua opinião? Então, aquela questão, né? Nós não temos uma monocultura, como eu falei antes, de esporte. Aqui a gente é muito vinculado ao futebol, né? Então a gente não tem a vivência para torcer por um evento como uma ginástica artística, por exemplo, que tem que ter um silêncio. O que não conseguimos absorver ainda, o que é totalmente normal e compreensível, por exemplo, no caso mais emblemático aí do Avelinier, lá da França, né? Então ali, eu acho que o Brasil, por exemplo, no basquete eu fui em todos os jogos da seleção brasileira. E eu nunca tinha visto uma torcida tão fervorosa que tanto conseguiu fazer o time ir pra frente. Foi uma coisa, e não estou falando de demagogia não, realmente foi uma coisa que eu senti. Assim. Por outro lado, no atletismo ali, eu tava no salto com vara. Até o salto final do francês, o pessoal estava respeitando. Inclusive as pessoas estavam aplaudindo, ele pedia palmas, que eles fazem isso culturalmente, né, no atletismo, e as pessoas davam para incentivar o pulo. Só que eu acho que no pulo final é tão difícil o Brasil conseguir uma medalha de ouro, principalmente no atletismo, ainda mais batendo um recorde, que foi uma coisa inacreditável do jeito que foi, né? Batendo um recorde olímpico em cima do cara que é recordista mundial, que bateu o recorde do Búbica, então era uma coisa inacreditável. Então as pessoas acabaram não conseguindo, assim, eu respeitei, eu comemorei, não consegui não comemorar quando ele falhou, não tem como, né? Mas eu consigo compreender essa questão cultural do brasileiro que não entende ainda. O que você achou da organização do evento? Eu lembro quando eu falava para as pessoas que eu iria para os Jogos Olímpicos, as pessoas, mas peraí, tu não estás com medo de ser roubado? Eu falei assim, pô, já fosse no Rio de Janeiro já? Tá, tu pensasse isso e deixasse de ir no Rio de Janeiro porque estava sendo roubado? Claro que tem que ter cuidado. Mas no momento que vai ter mais segurança na história do Rio de Janeiro, eu vou estar com medo de ser roubado? Posso até ter, mas não tanto quanto teria no momento normal. Quando tinha um problema, eles buscavam melhorar. E fizeram isso na questão das filhas, melhorou muito de um dia para o outro. Mas acho que deu um cala-boca em muita gente. Bom, e pra gente saber agora, vocês estão aí planejando Tóquio 2020, de repente, e se estão planejando, o que fica de lição aí pra planejar essa próxima Olimpíada? Pois é, isso é curioso, porque a gente nunca tinha ido nas Olimpíadas, né? Então, sempre acompanhando de longe, sempre pela televisão, sempre fui viciado em ver na televisão quando aconteciam as Olimpíadas. Mas da maneira que foi, assim, não sei, cara, só a pessoa indo mesmo pra notar como que é. Então eu nunca tinha cogitado em uma Olimpíada fora do Brasil, assim, talvez sempre um sonho longínquo, assim. Mas depois disso eu realmente tô cogitando, assim. Nossa, bacana demais, que experiência. Tem uma história que ele conta dos copos, que os copos eram vendidos até por R$200, copo de tomar cerveja. Sim. O que tomou de cerveja, menino, porque eram duas pilhas, e o Lucas queria tomar um copinho, queria pegar emprestado. Não teve jeito, não consigo. Valeu, Poli, valeu. Um abraço. Grande abraço. Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Grande abraço, hein, Matheus Galina. Que experiência. Um abraço, até segunda-feira e fim de semana.